Estou feliz por estar mais uma vez na casa do nosso Deus, o lugar em que nós chamamos casa de oração, o lugar que nós nos reunimos como igreja. E enquanto a gente estava cantando essa canção, eu estava pensando, eu vivo só para te adorar. E me perguntando na minha semana, o quanto foi essa minha vivência adorando ao Senhor. O quanto eu adorei ao Senhor. Se eu vivo realmente para adorá-lo. Se eu vivi essa semana realmente para adorá-lo. Enquanto eu estava cantando, eu estava pensando, Senhor, o quanto eu te adorei essa semana. O quanto eu vivi para ti. Ou o quanto eu vivi para as minhas coisas, para os meus planos, para os meus projetos. Ou o quanto eu segui o que a banda toca, manja? Acordo todo dia de manhã, todo mundo vai trabalhar, porque é cedo, vou trabalhar, volto, durmo, como. O quanto eu vivi para adorar esse Deus. E que essa canção, Senhor, seja uma canção real. Uma canção que eu não louve com os meus lábios, mas que a minha vida diária, a minha vida prática, esteja tão distante daquilo que eu canto. É para mim, tá bom? É para mim, não é para você. Quem se lembra sobre o que eu ministrei da outra vez? Da última vez que eu estive aqui, faz tempo, né? Que eu estive aqui não, mas que eu ministrei. Quem se lembra? Falei sobre gratidão. E sobre quem eu falei? Sobre o que eu mencionei? Vamos ver se vocês estão... Não é prova, não é prova oral, não. Oi? Também, sobre a murmuração. Sobre quem eu falei? Quem eram os murmuradores? Vou dar um mini flashback para vocês, tá bom? Eu sugiro que você carregue um caderninho aí, ou o seu celular, e anote, para depois você ruminar na semana, para depois você pensar sobre isso. Eu falei sobre Moisés. Moisés, que havia tirado Israel da escravidão do Egito, que por 40 anos eles vagaram no deserto, que muitas vezes eles vagaram por esse deserto murmurando e ameaçando voltar para o Egito. O tempo passou e finalmente eles estavam prestes a entrar na terra prometida, mas Moisés, por causa do descontrole dele e desobediência ao bater na rocha, ele ouviu de Deus que ele não poderia entrar com o povo na terra. De fato, com exceção de Josué e Caleb, toda aquela geração adulta que deixou o Egito morreu no deserto. Eles haviam recebido uma promessa de que veriam a terra prometida, porém, no meio do caminho deu ruim. Deu ruim por quê? Deu ruim porque eles foram ingratos. Porém, antes de morrer, embora ele tenha recebido a dura verdade, a dura palavra, a dura realidade para a vida dele, de que, você está vendo a terra prometida, Moisés, mas você não vai entrar. Moisés teve a tarefa, a gigante tarefa de incutir naquela nova geração, a geração que entraria na terra prometida, a missão de fazer com que eles não se esquecessem, que eles tivessem a visão de conquistar a terra prometida. Vocês vão conquistar a terra prometida, mas vocês têm a necessidade de permanecer fiel a Deus no processo. E Moisés, sob a direção de Deus, fez isso, escrevendo os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Qual que é o Pentateuco, para quem vai no CEPAL? Gênesis, Êxodo, obrigada, irmã. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O primeiro livro desse Pentateuco, lembra que a gente é penta? Por que a gente é penta? Porque a gente foi 5 vezes... A gente já é penta, já? É?
É hexa agora? Rumo ao hexa. A gente é penta ainda, né? A gente ganhou 5 vezes. É que eu sou ruim de matemática. A gente já ganhou 5 vezes a Copa do Mundo. Então, a gente é pentacampeão. Penta, 5 livros. Os 5 primeiros livros da Bíblia, a grande maioria concorda que foi Moisés que escreveu. E o primeiro desses livros é o Gênesis. Gênesis, que fala da soberania de Deus na história humana, especialmente na história de Israel. Hoje nós estamos demais, né? Oh, glória! Tem dia que não vem uma água. Hoje veio a irmã, meu personal style, aí o outro vem com lencinho, Deus te abençoe. Vamos ver se vem um chocolate até o final do chocolate. Não pode. Nós está no jejum, né, irmão? É cada luta que vem para nós, mas vamos lá. Especialmente na terra com o povo de Israel, na história de Israel, o povo escolhido. E esse Gênesis é o relato de como Deus começou a chamar o povo para si, né, de todas as nações, o povo de Israel, para abençoar. E através dessa gente, desse povo, Deus iria chamar todas as nações da terra. Tem um cara, Campbell, que ele, lá na capela de Westminster, em Londres, ele fez muito bem ao separar o Gênesis, porque ele separa o Gênesis em partes, e ele diz que o começo, a história fala sobre a geração, depois sobre a degeneração, ou seja, os erros, a queda, e depois sobre a regeneração. E um dos propósitos de Moisés escrever o Gênesis foi o de mostrar a Israel as suas origens. Lembra que eu já falei aqui também que se a gente não sabe quem é, se a gente não sabe quem a gente é, piorou para onde a gente vai. Então nós temos que saber qual é a nossa identidade, saber quem nós somos. A rainha Vitória, até os 18 anos, o que fizeram? As pessoas que cuidaram dela, desde pequeno, já era sabido que ela ia se tornar a rainha. Desde pequena, todo mundo já sabia, exceto ela. Por quê? Porque pensaram assim, se contar para ela que ela vai ser a rainha, pode ser que isso prejudique na sua formação, tanto na infância quanto na sua adolescência. E aí, quando contam para a rainha Vitória que ela vai ser a rainha, olha, você vai ser a rainha, ela toma uma decisão. Agora eu vou ser boazinha. Quando ela descobriu a identidade dela, ela decidiu o que ela ia fazer e como ela ia viver os próximos anos da sua vida. Eu sou filha amada de Deus. Você pode dizer isso? Eu? Quem que você é? Filho amado de Deus. Você não é qualquer pessoa. Ainda falando sobre o Gênesis, o objetivo de Gênesis é começar a história da aliança. Lá vai começar. Embora Deus tenha criado tudo de maneira certa, o pecado afastou as pessoas de Deus e as pessoas das pessoas. É muito louco isso. A relação da aliança era permitir que que Deus usasse Israel para dar às pessoas uma imagem precisa de como ele era. De como ele era um Deus de amor, como ele era um Deus que perdoava, como ele era um Deus que dava oportunidades. Gênesis, portanto, conta como a aliança foi estabelecida, apesar desses obstáculos, apesar das dificuldades que aquele povo enfrentou para caminhar e chegar até a terra prometida. Eu gostaria que você abrisse em Hebreus, capítulo, pode colocar aí para nós, Elô? Em Hebreus, capítulo 4, verso 12, está lá no slide, está lá, já está fácil para você. Olha, o Jeff está bombando lá, hein? Ó, estão ouvindo? Uhul! Hebreus, capítulo 4, verso 12. 1, 2, 3, a gente lê junto? 1, 2, 3.
É muito legal aqui que no original tem uma clara divisão de alma e de espírito. É muito louco isso. E é muito bom a gente ver isso, sabe por quê? Porque a gente pode ir para psicólogo, a gente pode ir para grupos de terapia, e isso é muito bom. Eles vão cuidar da gente, eles vão mostrar para a gente algumas coisas, eles vão orientar a gente em algumas coisas. Mas só que há algo, que é o Espírito Santo, que ele é capaz, totalmente capaz, de ir além do que o homem pode ir. Eu posso ir aqui e tocar na sua alma. Eu posso falar coisas que vão te emocionar. Eu posso falar coisas que vão fazer você chorar. Mas há o Espírito de Deus que pode tocar onde ninguém pode. Eu conversei com alguém há um tempo atrás, ele me dizia: olha, eu fiz terapia, eu fiz de tudo para parar de fumar, eu tentei várias vezes parar de fumar, e Arlete, foi muito louco, porque quando eu tive um encontro com Jesus, foi automático. Não sei como, mas algo me tocou e eu não consigo, eu precisei na hora me desfazer do cigarro, na hora eu precisei desfazer daquilo, porque na hora que eu tocava no cigarro, na hora que eu sentia o cheiro do cigarro, na hora que eu pensava no cigarro, eu já não conseguia mais usar o cigarro. E quantas experiências a gente conhece em relação à droga, em relação a outros vícios, sim ou não? Tem coisa que só o Espírito de Deus pode fazer. E o apóstolo Paulo fala para nós que, olha lá, que o Espírito de Deus pode ir e atravessar juntas e medulas, e que esse Espírito, que essa palavra, a palavra de Deus, é eficaz, é apta para discernir o quê? Os nossos pensamentos e também as intenções do coração. Às vezes nem nós sabemos a intenção do coração. Nem nós sabemos o que o nosso coração está querendo. Você percebe que Deus tem lugar aí para trabalhar em você? Sim ou não? Você consegue perceber isso? Alma e espírito, à luz da Bíblia, são coisas diferentes. Já entendemos que a alma não é separada do corpo. Gênesis capítulo 2 e 7, eu acho que eu coloquei aí, Elô, vamos para o próximo. Quero ler com vocês. Não coloquei, não? Volta, não coloquei. Vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 7. E Deus formou o homem do pó do solo e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o ar. E o espírito, e o homem se tornou uma alma vivente. Alma representando esse ser vivo. Alma que é a sede, diga, a sede das minhas emoções é a minha alma. Elô, antes do versículo tem umas carinhas aí, você pode colocar para mim? E eu quero que você responda rapidamente aí. Como que você está hoje? Faz uma carinha aí. De desenho, ou no seu celular, coloca um emotion aí. Como que você está hoje? Não, mas de verdade. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Essa aí é a melô do discipulador, manja? Cadê a Isabelle? Eu coloquei os emotions aqui. Como que você está hoje? Não está aparecendo nada. O que aconteceu? Está indo, está indo? Devagar, é devagar. Eu não quero me expor assim, né? Ó, de verdade, de verdade. Como que você está hoje? Olha para você. Como que você está hoje? Você está legal? Você está bem? Você está feliz?
Como que está a sua alma nesse exato momento? Nessa fase da sua vida, como que você está? Você está contente com o que você está vivendo? Você está contente? Nesse momento, nessa fase da sua vida, você está se sentindo realizado, realizada, feliz? Como é que você está? Tá não? Tá não, Ju? Júlia. Para não confundir, né? Quais as emoções que você tem tido? Hein, Ronaldo? Quais são essas emoções? A gente precisa olhar para nós mesmos, pastor Floriano, para a gente sair da negação. A gente precisa olhar para nós mesmos e checar as nossas emoções, porque as nossas emoções dizem muito de como vai a nossa alma. Porque como está a nossa alma, é que vai transparecer as nossas atitudes. Como está a nossa alma, irmã Lélia, é que as nossas reações vão aparecer. Não adianta eu fingir. Muita gente usa aquele versículo, não, mas na Bíblia está escrito que comigo vai tudo bem, vai tudo bem. Sabe por que a viúva disse que ia tudo bem com ela? Porque realmente ia tudo bem. Porque quando nós nos encontramos com Jesus e saramos e cuidamos das coisas e cuidando das nossas almas, nós podemos dizer vai tudo bem, mesmo quando nós estamos em luto. Só que eu não posso dizer que vai tudo bem. Cadê um celular? Dá qualquer um para mim. Eu não posso dizer que está tudo bem, que é a cara dessa geração, que é a cara da nossa geração agora, né? Não, tem que ser assim para aumentar. É a cara da nossa geração agora, dizer que está tudo bem, que sorri. E nós vivemos nos comparando o tempo todo e, o problema não é, já dizia alguém, o problema não é comparar. O problema não é comparar. O problema é saber quem você é. Porque se você sabe quem você é, na hora que você se compara, você sabe onde você quer chegar. E não tem problema nenhum que eu não cheguei nada ali. E quando nós vivemos dentro da rede, nós ficamos doentes. Não tem problema nenhum a gente ir lá e compartilhar. O problema é que nós estamos passando muito tempo lá e nos comparando sem saber quem a gente é. Deus diz em Jeremias capítulo 6 e 14, eles tratam do ferimento do meu povo como se fosse coisa sem importância, e dizem, vai tudo bem, quando na verdade vai tudo mal. Vai tudo mal, porque você está trabalhando demais para não pensar nos problemas. Vai tudo mal, porque você está usando coisas que não é para usar, para se aliviar da dor. Vai tudo mal porque você não consegue ter as disciplinas espirituais, oração, jejum, ação de graça, leitura da palavra. Mas você não sabe, eu sei, irmão, terça-feira você não tem o que fazer, mas você não vem aprender a palavra de Deus na terça-feira. Eu preciso olhar para isso e dizer, não está tudo bem, eu estou assistindo TV quando eu deveria estar lendo a palavra de Deus. Por quê? Volta lá no versículo anterior. É no versículo anterior mesmo que eu quero? Sim. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e das medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ei, deixa eu dizer para você, se você não pensar sobre o que você pensa, olha que louco, se você não pensar sobre o que você pensa, o seu coração vai te levar para lugares que não deveria. E a palavra de Deus diz que a saída para a nossa vida, se o nosso coração está nele, a eternidade para nós no céu, se o nosso coração está nele. Imagine-se estarem e viverem sentimentos de culpa. Deixa eu te dizer uma coisa para você, meu irmão.
negar os nossos sentimentos, ao reprimir os nossos sentimentos, nós acabamos calando as nossas emoções. Fingir que não está doendo, fingir que não tem problema, não vai ser a solução. Entender e sentir os nossos sentimentos nos permitem encontrar a liberdade. Nós cantamos aqui, a liberdade na presença do Senhor. Nós não podemos esquecer que foi para a liberdade que Ele nos chamou. Liberdade de entrar em qualquer lugar. Liberdade de comer qualquer comida. Liberdade de falar com qualquer pessoa. Liberdade, liberdade, liberdade de viver em paz. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu ouvi o pastor Armando compartilhando. Ele conta que um determinado dia ele chegou lá na igreja e estava, o chão estava tudo para baixo. E um cheiro. Aí ele andou para o outro lado, lá no canto também estava para baixo. Mas o que está acontecendo aqui? A gente precisa dar uma olhada. Aí o irmão falou, vamos chamar o engenheiro para ver o que está acontecendo. Aí o engenheiro foi lá na igreja para fazer o laudo. E o engenheiro disse, olha, vocês construíram tudo em cima do lixo. Sabe o que vai acontecer daqui a algum tempo? O chão inteiro vai ceder. Porque vocês construíram em cima do lixo. Se você construir os seus relacionamentos, a sua vida, o seu trabalho, em cima de emoções zoadas, de uma alma não tratada, a casa vai cair. Precisa ser sólido. Quem vai nos trazer essa solidez é a palavra de Deus. A casa vai cair. Se nós não... mas eu já estou em Deus, já aceitei Jesus, já... Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não se atrever a mexer nas feridas, mais cedo ou mais tarde, a casa vai cair. Quando Deus nos chama para a intimidade, Ele nos está chamando para uma restauração. A nossa alma não deve ser depósito de lixo. A nossa alma deve ser um ambiente em que Deus separou para derramar lá as coisas mais lindas do seu reino. A sua alma deve ser um lugar de cura. Passa para o próximo aí, Elô. É esse mesmo? Deixa eu ver. Deixa eu dizer para você como que acontece e como vai acontecer e como nós estamos para a gente chegar no nosso destino final. Primeiro, eu vivo experiências, querendo ou não. Eu entro dentro do ônibus e eu começo a viver experiências. Aquelas experiências vão me trazer pensamentos, independente de qualquer coisa. As coisas que você viveu, o ambiente em que você vive, vai te trazer pensamentos. Pensamentos vão te trazer o quê? Emoções. Emoções vão fazer com que você tenha atitudes. E atitudes vão fazer com que você crie hábito. O hábito vai formar o seu... E o seu caráter vai dar o que a você? O grande segredo e o estranho segredo para nós é que tudo está aqui, ó, irmã Maria, no nosso pensamento. Por isso, quando eu chego na casa do meu pai e lá na minha mãe, aí está no Datena. Aí 5 minutinhos de Datena, irmão, eu já saio assim, ó, de casa. Se vir, já vou atropelar os dois. Vem tomar meu celular aqui, vem roubar meu celular. Tá louco, mano? Já saio ligeira. Já saio pensando que como que eu vou atropelar o cara que vai vir me roubar, porque não vai me levar, não. Vai tirar grandão, aqui é do morro. Não, até parece. Vai me roubar na quebrada? Você é louco? Os meus pensamentos vão fazendo o quê? Vão determinando as minhas atitudes. Como eu vou reagir? O meu pensamento, entrei lá na igreja e o Clóvis não me cumprimentou. Estava ele, a Bianca, a Érica e o Tom. Estavam falando de mim.
que eu faço? O meu pensamento já fico com a cara feia. Não quero popa, estava ali na fofoquinha, estavam falando de mim. O meu pensamento já vai fazer com que eu faça o quê? Me afaste dos meus irmãos. O seu pensamento faz com que você tenha atitudes que às vezes você nem deveria. E por isso que o apóstolo Paulo, aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensai nessas coisas. É nessas coisas. Então eu cheguei, eu penso, a Bianca, o Tom e a Érica estavam pensando em uma surpresa que eles vão fazer para mim em novembro, já estão programando. O pensamento é um pensamento assim poderoso, sabe? Já estou pensando, olha só, estou em outro nível. Arlete, mas eles estavam falando mal de você, não estava falando do seu aniversário. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não tenho controle sobre as experiências. Nem eu e nem você temos controle sobre o que os outros fazem. E pasmem, a gente não tem controle ao que Deus faz. Se o pensamento é resultado de uma experiência e teu pensamento gera um sentimento e esse sentimento gera uma atitude e essa atitude se transforma em um hábito e muda seu caráter, esse pensamento te levará a um destino positivo ou negativo. Tudo dependerá do seu pensamento. Olha como isso é louco. As pessoas que sofreram algum tipo de abuso com o seu companheiro, que viveu um relacionamento abusivo, normalmente ela vai encontrar e vai se relacionar com uma pessoa que também com uma pessoa que também é abusiva. Porque o pensamento dela já está nesse workflow de abuso. Preste atenção. O grande problema da humanidade é que nós queremos ter o resultado positivo e um destino maravilhoso, e a gente não entende que a gente não tem controle sobre situações. O que eu preciso reconhecer? Eu preciso reconhecer que eu não tenho controle, que eu não sou Deus, e que sem Ele eu sou impotente. Diga impotente. Eu sou impotente perante as minhas feridas. Eu sou impotente sobre as minhas dependências, sobre os meus comportamentos compulsivos. Que sem Ele, a minha vida, a nossa vida fica ingovernável. Nós não podemos controlar o que acontece, sim ou não? Sim ou não? Mas nós podemos controlar como que a gente vai lidar com o que acontece. Está comigo? Ou já se perdeu? Tá? Eu já me perdi aqui nas minhas marcações. Ou seja, segurança da oferta? Gente do céu, tem tanto dinheiro aí, olha. Só vê as poderosas hoje. 2, 4, 6. Essa é a irmã da rede social, ó. Ela oferta, ela brilha para a câmera. O apóstolo Paulo está dizendo assim para nós. Tudo que é puro. Imagine colocar o seu pensamento agora no telão. Deus transferiu o que você está pensando para o telão. Se pudesse ser projetado, aparecer ali no data show, será que esse pensamento é bem puro? O apóstolo Paulo está dizendo para mim aqui e para você, escolha o teu pensamento. Tem gente que tem tudo,
Mas ele diz assim: ninguém me ama, priorizam o meu irmão, priorizam a vaga era minha, deram para outra pessoa, o meu pai deveria ser o outro pai, o meu pai ama mais a minha irmã, o meu pai dá mais oportunidade. Ele está com o seu pensamento totalmente equivocado. Tudo começa com o pensamento. A traição começa com o pensamento. Ela pensa, ou ele pensa, eu não estou muito feliz aqui, tem coisa melhor lá. Só que para nós cristãos, nós que lemos a palavra de Deus, nós já aprendemos que nós podemos controlar os nossos pensamentos. Nós podemos atacar o lugar certo. Algumas pessoas pensam, quando temos problemas na área sexual, as pessoas acham, vamos colocar um cinto de castidade, vamos cuidar dessa área, vamos tratar essa área. Não, é essa área aqui, ó. Tudo começa aqui. Todos os nossos problemas, seja em qual área for, começa aqui. E todas as soluções também começam aqui. Por isso que Deus nos dá a dica. A palavra de Deus é apta para nos levar ao destino que nós queremos. Uma vida eterna com Deus. Sim ou não? Sim ou não? Onde aconteceu o primeiro desequilíbrio na alma? Eu já falei sobre isso aqui. Vamos para Gênesis capítulo 2, versículos 24 e 25. Quem pode ler para mim? Gênesis 24, não é esse ainda não, Elô. Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25 em voz alta. Deus disse que era muito bom o casamento. Ele disse, o homem se unirá à sua mulher. E eles não teriam vergonha. Só que o desequilíbrio começou aí. O primeiro drama da alma está em Gênesis capítulo 3. Passa aí para nós, Elô. Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ele perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do próximo. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Olha lá no capítulo 2, tudo estava muito legal. Estava todo mundo vivendo feliz, bem legal, sem preocupação com roupa, com nada, encontrando Deus na viração do dia. Mas aí, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, primeiro chamou o varão e perguntou, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu?
Você comeu do fruto da árvore, da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. E Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Essa história mostra como que a alma foi atingida brutalmente. Por quê? Porque nessa história a gente vê a quebra dos relacionamentos. Tanto do relacionamento de Deus, do homem para com Deus, e do relacionamento do homem para com a mulher. Ou seja, a relação conjugal ou fraternal, mas também a relação com Deus. Primeira coisa que o homem faz, e a primeira coisa que a gente faz, é o jogo de acusações, sim ou não? Primeiro Adão põe culpa em Deus. Foi a mulher que você me deu. Eu não pedi nada. Foi a mulher que você me deu. Aí, ênfase minha, eu vou dizer uma coisa para vocês, varões. Não está escrito na Bíblia, tá? Mas vocês, não sei se vocês repararam na sequência, quem comeu primeiro foi quem? Quem? A mulher, sim ou não? E por que Deus começou perguntando para Adão? Por quê? A ordem foi para os dois. Isso é ênfase nossa, para a gente se defender. Para a gente se defender. Adão, onde você estava quando Eva foi enganada pela serpente? Você tinha que estar pertinho dela. Você tinha que estar pertinho da mulher, filha. Caiu porque você vacilou. Você não cumpriu o seu papel. Não está escrito nada disso na Bíblia, tá, irmão? A gente que tira umas conclusões assim. Acrescentares, obrigada. O acrescentares, mas é uma coisa que me veio enquanto eu estava pensando. Mas por quê? Onde Adão estava quando Eva comeu a maçã? Pouco importa. Nós começamos o jogo da acusação. A gente começa a colocar a culpa nos outros. A gente começou lá no Éden, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é da mulher que me deixa, a mulher não me dá atenção em casa, então eu peguei, foi por isso. Larga de ser sem vergonha. Assuma que você errou. Pare com a negação. Assuma que você errou. Quando a gente não assume, a gente não cuida da nossa alma, começa a vir para nós feridas e emoções ruins. Só que a gente precisa, e eu espero que hoje eu e você entenda que Deus nos trouxe aqui para a gente assumir as nossas responsabilidades. Sabe por que o seu ministério não está do jeito que você gostaria que está? Não é por causa do pastor, porque ninguém dá oportunidade, porque eu não gosto do jeito que o pastor... Você pode dar um monte de desculpas. Você está aonde você está, porque você decidiu estar nesse lugar. Você poderia estar em qualquer lugar, se você estivesse. Tanto no seu trabalho, tanto na sua vida pessoal, tanto no seu ministério, tanto no seu intelecto, qualquer lugar que você desejar estar, você pode estar, porque lembra, é o teu pensamento que te leva para os lugares. E aí eu e você precisamos parar do quê? De fingir, de fugir. Por que eu estou tão irritado? Eu preciso tratar dessa emoção. Por que eu ando com os nervos à flor da pele? Por que eu estou querendo enforcar alguém? Por quê? Por que eu vou para a bebida? Por que eu vou para a droga? Por que eu vou para o remédio? Por que eu vou por isolamento? Por que eu me afundo no trabalho? Do que eu estou querendo fugir? Por que eu não me relaciono com as pessoas? Quando nós vemos e nós ouvimos a palavra de Deus o tempo todo dizendo que Deus é um Deus relacional, por que eu não consigo ir num GR, num grupo de relacionamento? Por que eu não consigo me relacionar com as pessoas?
Quando Deus me chamou para ter uma vida abundante, e eu já aprendi que quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu me abro, quanto mais pessoas eu permito na minha vida, mais cuidado eu tenho, mais a minha rede de apoio aumenta, mais vida de Deus vem para mim, mais cura vem para mim. Por que eu não faço isso? Qual a origem de todas essas emoções que adentraram? Quando nós olhamos para o Éden, nós vemos que toda ferida de alma, ela é causada e provocada por um ato de escolha. De desobedecer. Nós escolhemos desobedecer. E desobedecer o quê? Aquilo que Deus mandou eu e você fazermos. Olha para a história. Se não é quebra de princípio, de mandamentos de Deus que mancharam a história e a vida de todos os seres humanos. Nós precisamos parar de culpar pai, mãe, tio, líder, pastor, presidente, marido, mulher. Eu não quero nem saber quem está na presidência. Eu tenho aqui a orar pelo meu presidente. É ordem de Deus. Eu não quero nem saber como que está, se está em crise. Eu estou em Cristo. É a ordem de Deus, para que eu vá para Cristo. Eu e você, preste atenção. Nós precisamos fazer o caminho de volta para Cristo. Lembra que o João pregou aqui e ministrou para nós? Nós precisamos deixar a religiosidade de lado. E o que é? Nós somos religiosos, às vezes, em ajoelhar. Nós somos religiosos em bater palma, em cultuarmos, nós somos religiosos, mas quando se trata de deixar Deus tratar a gente, deixa eu dizer uma coisa para você, tem gente que fala assim, eu para ser crente igual fulano, tem uns que usam de desculpa, mas tem uns que eles têm razão em dizer. E quando alguém me critica, e quando alguém fala de mim, eu olho para aquilo e eu penso, meu Deus, o que está errado em mim? O que está acontecendo comigo que não estão vendo Jesus em mim? Eu checo a minha alma, eu checo o meu coração. Quando alguém diz, isso não é coisa de crente, eu tenho que parar tudo e falar, opa, é o acusador ou estão tendo razão naquilo que estão falando? Se eu e você não cuidarmos da nossa alma, os que estão ao nosso redor vão sofrer. E principalmente os que são da nossa casa. Sabe por quê? Porque os da nossa casa é fácil a gente ficar bicudo. Porque já aprendeu que eles vão ter que engolir até Jesus voltar, não é? É fácil descontar nos que estão na nossa casa. E ir para o trabalho e fingir que nós somos... Colocar a máscara e... Os que estão ao nosso redor vão sofrer se a gente não se cuidar. Os que estão ao nosso redor vão penar. E vão, em algum momento, até se afastar de Deus por causa do nosso mau humor. Por causa do nosso mau exemplo. Por causa das nossas feridas mal curadas. Não diga que vai tudo bem se não está tudo bem. Seja curado, o Espírito de Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está disponível para mim e para você. Não importa o que te fizeram, se você e eu nos encontrarmos com Deus numa postura de obediência, eu e você vamos voar naquilo que Deus já prometeu para mim e para você. Mas já está tarde para eu cuidar do meu ministério, para eu fazer o meu ministério. Já passou. A palavra de Deus diz, os vossos velhos terão sonhos. Deus quer te devolver isso. Deus quer te devolver os sonhos. E os vossos jovens terão o quê? Visão, Letícia, visão, Sara, visão, Enchila, visão, Júlia, visão de futuro, visão de serem mulheres de Deus, homens de Deus, usados para transformar, não simplesmente a própria vida, mas a vida daqueles que o rodeiam. Mas para isso,
eu preciso sair da negação. Famílias, pessoas no Brasil inteiro chorando. Chorando porque perdeu na pandemia, chorando porque perdeu relacionamentos, chorando porque... Se você olha para a Bíblia, você vê, depois dessa história, depois que Eva, Adão têm os seus filhos, a gente vai encontrar outro problema lá na frente, Caim e Abel, no meio da adoração, no meio da invocação. Abel é roubado, é tirado a vida de Abel. O que era aquilo? Ciúmes, um coração ciumento. E se você olhar lá para o capítulo 4 de Gênesis, você vai ver como a desobediência atinge de um nível tão grande. Os ciúmes de Caim com Abel, a descendência de Caim tem 2 assassinatos por questões não lidadas. Se Caim resolvesse com Abel o que ele precisava resolver, não precisava ter gerado morte. Deus pergunta lá para Caim: onde está o seu irmão? E Deus vai perguntar. Feridas não lidadas vão dar BO. A ferida não tratada tem tido a tentativa de tratamento pelo uso das drogas, compras excessivas, trabalho em excesso, entrada em relacionamento entre um, entre outro, e depois entra outro e nunca consegue resolver. Deus quer te dar uma alma plena, com expectativas positivas para a vida. Mas as nossas feridas acabam nos derrotando. A alma ferida, sem tratamento, só piora. Deixa eu dizer para você, só a tendência é piorar. E traz danos que vai atingir a nossa descendência, não só a nós. As nossas feridas de alma não param em você. Atinge tudo ao seu redor. Quando nós mulheres fomos criadas, já existia o jardim. Quando nós homens fomos criados, já existia o jardim, ele já estava lá. Quando uma alma, eu vou dar um exemplo para vocês clássico de uma alma não curada, não tratada. Eu estava levando uma pessoa de volta do encontro para casa, porque era em outra cidade que a pessoa ia. E a filha virou e falou, já compartilhei com vocês. Não sei como a gente foi parar na história, e a criança: homem não presta, eu não quero casar porque homem não presta, é tudo igual. O menino não tinha nem 10 anos. Falei, gente, de onde veio isso? É porque a mãe já tinha sofrido tanto, em tantos relacionamentos, e a mãe vivia repetindo, e a avó também vivia repetindo. Se nós não tratarmos, atingirão as pessoas ao nosso redor. Deixa eu dizer uma coisa: casamento é coisa muito boa. Às vezes a gente quer enforcar, sim ou não? A gente quer fazer assim. Mas aí o Espírito Santo, com domínio próprio. Uma situação ruim manda um pensamento ruim. Cheguei na igreja, estão falando mal de mim. Aí eu mandei um pensamento ruim. O que vai acontecer com esse pensamento ruim? Ele vai multiplicar. Mas agora o que eu aprendi? Que eu posso mandar embora esse pensamento ruim. Eu posso mandar embora, eu tenho poder. Sem perceber, sejam em palavras ou em ações, você vai mandar uma mensagem para as pessoas que estão ao seu redor. E se são mensagens, e se são pensamentos negativos, é isso que vai definir. Nenhum homem presta. Mulher não pode confiar, mulher é tudo oportunista. Tem homem sério ainda, sim ou não? Existem homens sérios nesse mundo, sim ou não? Sim. Tem, gente? Sim. Olha. E tem mulher que presta, sim ou não? Sim, tem. Muitos não querem se casar porque é por causa da experiência ruim dos pais.
E muitos têm dito, casar para quê? Isso é casamento? Mas é um plano de Deus e é maravilhoso esse plano. Deus é poderoso para construir uma família feliz. Ele tem esse poder. E eu e você não poderíamos e nem podemos desistir desse plano maravilhoso. Casamento é bênção. Tem todos os desafios de uma grande construção. Às vezes a gente tem que quebrar tudo e começar do zero de novo. Às vezes a gente tem que ficar longe do pedreiro. Às vezes a gente tem que ir deixar o pó assentar para a gente conversar. São os desafios de uma grande construção, mas quando está tudo prontinho, oh coisa bonita, oh coisa boa. Pergunta número 1, vai para o próximo. Onde você está? Foi a primeira pergunta que fez nesse capítulo aí. Onde você está? Que lugar que você está? Que lugar da sua vida que você está agora? É o lugar de estresse? É o lugar de dificuldade financeira? É o lugar... Como que você está lidando com tudo isso? Onde é esse lugar que você está e que você não deveria estar? Meu amado, esse texto revela exatamente eu e você. Quando nós pecamos, quando nós ferimos alguém, ou quando nós nos ferimos, o que a gente faz? A gente vai para trás do arbusto. O que Adão e Eva fizeram? Eles pegaram para si uma folha de figueira para se cobrir, porque achavam que estavam nus. A gente faz isso, a gente finge que não aconteceu nada, a gente sai para gastar, para fingir que não aconteceu nada, a gente come demais para fingir que não aconteceu nada, a gente começa a dormir descontroladamente para fazer de conta que não aconteceu nada, só que essas coisas não adiantam. Assim como a figueira, que era para cobrir eles, a figueira, a gente sabe, a folha fora da árvore, o que acontece? Logo ela amarela, logo ela seca, logo já não serve mais. E é isso que acontece conosco quando a gente finge que está tudo bem, quando a gente cala quando não deveria calar, quando a gente não resolve o que precisa ser resolvido, não serve. Essa primeira pergunta que faz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9, onde você está? Está ligada ao fato de que queremos encontrar o nosso próprio caminho para lidar com as nossas mazelas emocionais. E, consequentemente, nós vamos nos afastando mais de Deus. O texto é tão curioso, e o único que pode cuidar das nossas dores, dos nossos medos, ciúmes, loucuras, complexos, o único é o Senhor. O único é o próprio Deus. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para dela se obter o conhecimento, tomou do seu fruto. Tentaram esconder a vergonha com folhas, tentaram esconder a vergonha. As nossas tentativas de cobrir as nossas culpas rapidamente secam. Elas são ineficazes, elas são incapazes de curar as nossas feridas. Aí eles vão para trás dos arbustos, a sensação de inadequação vai nos levando para trás, vai nos levando para longe, mais para longe de Deus. Porque aquilo que nós tentamos cobrir não é capaz. E aí a gente vai ficando... Você consegue perceber as figueiras? Você consegue perceber aí na sua vida quantas vezes você cobriu os seus sentimentos? Quantas vezes você disse que perdoou e não perdoou? Só disse. Você cobriu, está cobrindo, fingindo que... E Deus está te chamando para dizer assim, ó, se não está tudo bem, você precisa dizer que não está tudo bem. Não se esconda atrás dos arbustos. Porque você só vai aumentar a sua dor e não vai alcançar a cura. A segunda pergunta é... Não, a segunda não é essa ainda. É onde está você? Essa. Onde está você?
Deus viu Adão, Deus nos vê. Já fez essa? Então é a próxima mesmo. Perdão. Você está certa, Elô? A segunda pergunta é: quem te falou isso? Quem te falou esse pensamento que está aí na sua cabeça? Quem te falou que não vai dar mais certo? Quem te falou que não tem solução? Quem que está tentando mudar o seu pensamento? Deixa eu dizer uma coisa para você. Por várias vezes no seu dia, você será roubado. Quando a gente vê Deus perguntando: quem te falou isso? Quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore que não era para comer? Aqui fala das nossas falsas crenças. As nossas crenças de que uma hora tudo vai resolver. Deixa que Deus resolve. Como se Deus fosse o... É porque a gente canta aquele, né? Advogado fiel. Aí a gente joga tudo na mão de Jesus e aquilo que a gente precisa resolver, a gente não resolve. Aquilo que é nossa responsabilidade. Sabe as nossas falsas crenças? A nudez nunca foi um problema, lembra? Para Adão e Eva? Lembra? Mas agora parecia ser. O que entrou na mente de Adão, eu ia falar de Abraão, de Adão e de Eva, que causou nele aquela falsa crença? O que entrou na sua cabeça que você agora, para vir para a igreja, é um sacrifício? Para você ler a palavra, para você desejar aprender, desejar ser pau, o ensino da palavra, ler. O que entrou na tua cabeça? O que te falaram? Qual que é a falsa crença que está aí dentro de você? Porque quando Deus diz para eles não comerem, alguém disse para eles: você pode comer, você não vai morrer. Quando Deus disse que era bom um casamento, quem falou para você que não é bom? Quem falou para você que esse casamento não pode ser curado? Quem falou para você que você não pode ser feliz? Quem falou para você que não tem mais solução? Quem te falou? Porque a promessa de Deus para nós é uma promessa de uma vida abundante. Quem te falou que você não pode realizar coisas para Deus? Quem te falou? Mesmo se foi o pastor, a pastora, o bispo que falou. Se Deus não falou, sai fora. Quantas vozes destroem a beleza da nudez do princípio até hoje? Quantas vozes? Quantas vozes ouvimos? Falsas crenças adquiridas na nossa mente, na nossa alma. Vai mudando o nosso modo de nos relacionar com as pessoas. Por exemplo, alguém pisou na bola com você e agora você não oportuniza a outra pessoa. Sabe por quê? Porque alguém pisou lá na bola antes. E agora todo mundo não presta. E agora todo mundo... Agora eu não vou contar mais nada para ninguém. Porque um dia eu contei para a Mércia e a Mércia saiu espalhando para a igreja inteira. O problema é a Mércia, não é? Oportunize outro, porque a cura, a palavra de Deus diz lá em Tiago, a cura vem por nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. O perdão vem de Deus, a cura vem de nós confessarmos os nossos pecados, as nossas debilidades. Se você teve um pai bom, talvez você tenha uma crença boa de que todo homem é bom. Aí você pensa: eu não preciso nem pensar para casar, porque meu pai, ele foi um exemplo. É perigoso também. Porque às vezes seu pai foi tão perfeito, tão perfeitinho, tão perfeitinho, tão perfeitinho, que agora você quer casar com o seu pai. Com alguém que seja igual ao seu pai. Não tem. Deus só mandou um para a terra.
Só veio um para a terra. Não tem outro igual. É muito louco isso, é muito louco pensar nisso. Mesma história do oposto, o tio-avô que vai formando as falsas crenças. Lembra da mulher que ela fazia um frango todo domingo? E um dia o marido dela foi ajudá-la a fazer o frango. Aí ela cortou as asas do frango, cortou a parte quase pela metade do frango e o fim do frango. E colocou do lado. Aí o marido jogou fora, deitou fora o resto. Aí o marido virou para ela e falou assim: mas minha querida, nunca tinha visto isso na minha vida. Nunca. Eu sempre vi que só não vinha. Eu sempre queria uma coxinha e falava: não sobra para minha coxa, né? Por que você tira a coxa, as asas, tudo do frango? Aí ela virou e falou: ué, porque minha mãe sempre fez assim. Aí ele falou: não, você tem que perguntar para sua mãe o que acontece. Aí ela foi e perguntou para a mãe: mãe, por que você não coloca as coxas, as asas, a parte da frente do frango? Ô, minha filha, que a gente era pobrezinho, tão pobrezinho, que a forma não cabia, então tirava tudo as partes para assar o frango. Vamos repetindo as coisas sem saber por que a gente está fazendo. Quem te falou que você estava nu? Quem te falou que o seu casamento não pode ser restaurado? Quem te falou que a sua vida ministerial não pode avançar? Tem tanta coisa por trás dessa falsa crença que você está carregando aí. A terceira pergunta escancara. Aí a nossa, para finalizar, quase, não, estamos quase, glória. A terceira pergunta é: o que você fez? Olha só, a pergunta que Deus faz para Adão, não está falando quem que você é. Oh, você é um mentiroso, oh, você é um... Ele está perguntando: o que você fez? O que você fez não é o que você é. Você errou, você pecou, mas o Pai tem perdão para você. Você explodiu quando não era para explodir, está estressado, mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer: olha, eu quero que você tire essa falsa crença aí, de que você ser feliz, de que você sorrir, de que você descansar. Na minha fase ministerial, lá atrás, irmão, eu pensava assim, que eu não podia descansar, que eu não podia assistir TV, que eu não podia, que eu tinha que ler, eu tinha que estar cheia de Deus, eu tinha que... Ai, mas eu estou perdendo muito tempo, eu não tenho tempo, eu não posso perder tempo, eu não posso assistir TV, eu não posso curtir nada, não dá tempo, eu tenho que estudar, eu tenho que estar preparado, eu tenho. Quando que, no 7º dia, ele descansou? Quando que ele fez tudo o que precisava fazer e ele descansou? Eu tinha uma falsa crença de que para eu ser espiritual, eu não podia ficar muito tempo na televisão, eu não podia ficar muito tempo descansando, eu vou descansar no céu. E quantas vezes eu falo isso ainda, né? Só descansa no céu, irmão. Está querendo descansar por quê? Claro que eu não vou descansar todos os dias, mas eu preciso descansar. Porque se eu não descansar, alguém vai sofrer. E quem que vai sofrer? Quem está do meu lado. Gênesis capítulo 3, verso 13. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez, danadinha? Ela disse: a serpente me enganou e eu comi. E aí você pode fazer diferente de Eva.
Você e eu podemos fazer diferente. Ficar de frente com Deus e dizer assim para Deus: eu pequei. Eu e você nós temos a oportunidade, por isso é importante a leitura da palavra, e por isso é importante você se aprofundar na palavra, porque diferente de Adão e Eva, eles estavam lá no início, eles estavam lá no Gênesis. Não tinha um professor para nos orientar, não tinha a palavra escrita para nos orientar. Agora eu já sei as pisadas de bola, eu já sei onde Satanás pode atacar, eu já imagino, nós estamos numa fase, no momento da graça, e nesse momento da graça, a palavra está disponível para nós. Agora nós podemos chegar diante de Deus, não mais com desculpas, mas dizer: Deus, eu pequei. Eu e você precisamos decidir. Tem 3 perguntas aí para a nossa restauração. Qual é a primeira? Onde você? A segunda? Onde você está? A resposta para nós é: pare de se esconder, pare de fugir de Deus. Ele está vendo você e na expectativa para que você venha na direção dele. Lembra? Logo lá no primeiro do início do ano, Tiago, capítulo 4, versículo 2, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. É Tiago? Lembra? Ele não quer que você fuja. Pare de fugir, corra para Ele. Correrei para Ele. Ele está vendo você. E na expectativa para que você venha na direção dEle. A outra pergunta é: quem falou algo diferente para você do que eu havia falado? Quem te falou isso? Então, o caminho para a restauração, minha e sua, é que voz você vai dar ouvidos. A voz de que você é um fracassado, ou a voz de que você pode tudo, que você é o cara, que você é a mina, ou que você é filho amado de Deus e carece da glória de Deus. A voz de que você não vai conseguir. Nós precisamos decidir ouvir a voz do bom. Do bom? A terceira pergunta: o que você fez, Sara? A resposta que vemos na Escritura não era a resposta correta. A resposta: foi boa para a serpente me deu e eu comi. A resposta está errada, Eva. A resposta deveria ser: eu pequei, Senhor. Eu desobedeci. Quantos estão ainda pondo a culpa nos outros? Quantas pessoas? Mas nós não somos daqueles que colocam a culpa nos outros. Nós assumimos que precisamos de Deus. A resposta que vemos nas Escrituras de Eva é uma resposta equivocada.